Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando aqui mais uma live pela Agência Incandescente, nossa segunda temporada das lives, promovidas aqui pela agência. E hoje, de maneira especial, teremos um convidado super relevante para falar do tema, né? Meu querido amigo, sócio, parceiro Nelson da Ravel Tecnologia vai estar conosco aqui falando um pouquinho sobre LGPD, né? Um item aí extremamente importante na atualidade, que já vem sendo desenvolvido essa temática já há alguns anos aqui no Brasil e agora a coisa vem para valer. Eu vou adicionar o Nelson aqui para a gente poder começar este bate-papo. Super Nelson! Grande Vini, tudo bom contigo? Maravilha, e você? Legal. Deixa eu te perguntar, fica melhor assim ou assim? Qualquer outro jeito. Fica um Acho que pouco do outro. assim? Aí, Isso, assim tá assim, melhor. assim disfarça mais a minha careca? Você põe a câmera de baixo para cima assim, ó, quase não dá para ver, pô. Aí fica É que se bem eu discreto. colocar de cima para baixo vai ser um desastre, cara. Ah, show. E aí, como que você tá? Tudo bem? Graças a Deus, cara. Muito bem, muita correria, muito trabalho. Uma honra estar aqui conversando com você, estar aqui a gente compartilhando informações. É super bacana que sempre sai insight, sempre sai algum tipo de ideia que a gente acaba aplicando no dia a dia. Show de bola. Isso aí, com certeza. Agradeço, né, sua disponibilidade aí, o seu tempo. A gente sabe aí a correria que tem sido esses nossos dias, né, esses últimos meses, e a gente está de casa, mas trabalha dobrado, né, e tem aí uma intensidade de atuação bem forte. Nelson, acredito que boa parte aí da nossa audiência já te conhece, mas de toda forma, né, sempre tem um pessoal novo que está participando com a gente aí pela primeira vez. Vou pedir para que você também se apresente. Bacana, obrigado, Vinícius. Bom, eu sou Nelson Correia, estou aqui hoje no perfil da Ravel Tecnologia. A Ravel, eu criei a Ravel em 97, então ela tem mais de 20 anos. Ela vem lá do bug do milênio. Tenho certeza que a maioria nem lembra o que que é isso. Já nem lembra mais, né? Faz tempo, faz tempo. Naturalmente, a Ravel não é mais a empresa de 20 anos atrás. Nós fomos evoluindo, nós mudamos muito, nós nos transformamos muito para acompanhar a tecnologia que é o nosso core, né? Então, o nosso core hoje é trazer tecnologia para que as empresas consigam aproveitar melhor o que a tecnologia tem de benefício, né? É trazer a tecnologia para o uso das empresas, tá? Então, a gente fala que nós atuamos do suporte aos usuários a soluções em nuvem. Tá? E dentro desse escopo, segurança da informação é um dos pilares extremamente importantes. Tá? E é por isso, falando em segurança da informação, que a gente está aqui hoje conversando um pouco sobre LGPD. Perfeito, muito bom. A gente sabe que sempre houve uma atenção muito grande com relação a dados, informações, né? A gente sabe dados sigilosos, né? Dados pessoais, dados privados, cartão de crédito, tudo mais. Mas ao longo desses últimos anos veio acontecendo um movimento muito forte, né? Até por conta dessa dinâmica de todo mundo conectado, né? Redes, nuvem, compartilhamento de informação, né, perfis aí de redes sociais, e-commerce e tudo mais, e algumas diretrizes precisaram ser, né, tomadas aí e levantadas para que a casa ficasse um pouco mais organizadinha, né? O tema que a gente está falando aqui não é uma inovação do Brasil, né? Algo que a gente está aprendendo aí com quem já vive isso lá fora. A gente vai falar um pouco sobre isso. E vamos então iniciar, né? Primeira pergunta que eu acredito que é a número um, o que é LGPD? Não pode confundir a ordem das letras, né? Que vai As mudar letrinhas aí, ó. totalmente. Quando você fala do Brasil realmente não é pioneiro nisso, na verdade é exatamente o contrário. O Brasil, na América Latina, se eu não me engano, ele foi o antepenúltimo país a ter uma lei que falasse sobre Lei Geral de Proteção dos Dados, né?
Então, a gente demorou bastante para começar para entrar em vigor, para aplicar leis que o mercado, principalmente a Europa, os países mais desenvolvidos, já estão muito mais avançados com relação a isso. Tá? E aí a gente pergunta, né? E o que, que a gente tem a ver com isso? Por que, que tem que ter uma lei para falar sobre dados pessoais, sobre proteção de dados, né? É uma Total. reflexão interessante, porque às vezes a gente cai tanto no automático de ter informações sendo cadastradas e sendo usadas e a gente nem se percebe aonde isso pode chegar, né? E o que, que isso tem de valor para as empresas hoje em dia. Então, se a gente pensar que os nossos, há pouco tempo atrás, a gente, não a gente especificamente, que não foi aqui no Brasil, mas cadastrando em sites de relacionamento, de perguntando de personalidades, os dados que os usuários inseriram acabaram sendo usados para direcionar uma eleição. Pancada. Tá? Aqui no Brasil, a gente viu empresas de telefonia usando e vendendo os dados que nós trafegamos dentro da rede deles para publicidade. Isso é pancada. E aí direcionando publicidade para cima da gente. Pô, não é só mau uso. A gente viu o Facebook, já viu o Gmail sofrer vazamento de dados. Pô, será que eles estão cuidando dos nossos dados que estão lá dentro? O grau de segurança que eles têm com relação aos nossos dados? Como é que é? Quem cuida? O que pode e o que não pode? Então você tem, de repente, empresas com mau uso do que a gente coloca de informação e tem empresas que negligenciam a segurança dessas informações que estão lá dentro. E por que isso é importante? Porque o dado pessoal, né, é um ativo extremamente rico hoje em dia. Já virou uma frase meio usada por muitos que os dados são o novo petróleo. E isso é fato. Você chegou a ver, Vini, aquela série, aquele documentário na Netflix, O Dilema das Redes Sociais? Sim, até o Douglas estava comentando sobre ele esses dias aqui. Cara, esse documentário, digamos que ele deixa de maneira extremamente clara o poder dos dados no uso de redes sociais de uma forma direcionada ou manipulada. Tá? Recomendo muito para quem quer aprofundar esse assunto, quem quer entender mais o poder dos dados, o porquê precisa de uma lei, assistir esse documentário que vai abrir a visão de como nós somos facilmente manipulados pelos Repete grandes. pra gente aí, como é que é o nome do documentário que está na Netflix? O Dilema das Redes Sociais, ou é o Dilema das Redes. Agora eu não sei se Tá, termina nos sociais ou se termina no Dilema das Redes. Bem perfeito. O bacana, pessoal super anotar para assistir aí. 10. Então é por conta disso que teve que surgir uma lei, não só no Brasil, como mundo afora, para que fosse norteado o que pode e o que não pode com relação aos dados pessoais. Tá? A responsabilidade de cuidar dos dados que nós cadastramos como usuários dentro de qualquer plataforma deixa de ser responsabilidade nossa e passa a ser responsabilidade das empresas. Elas têm que cuidar, elas têm que informar, elas têm que uma série de procedimentos para que isso não vire público. Tá? Porque antes caía naquela assim, de tipo, toma cuidado aí com seu CPF, aí onde você insere o CPF e tal, alguma coisa do tipo, né? Teu e-mail aí, você está colocando e-mail em qualquer lugar. Agora inverte um pouco o jogo. É lógico que a responsabilidade do usuário, ela de certa forma existe, né, ali, mas a empresa que vai absorver essas informações, ela tem uma responsabilidade extremamente superior com relação ao tratamento, ao armazenamento e a segurança que ela tem daqueles dados daqueles seus usuários. Dois itens, aqui como o nosso tempo é curto e nós não somos advogados para entrar no detalhes e no juridiquês da conta, tá? Dois pontos, né? A empresa tem que cuidar de qual é a finalidade dela ter esses dados, né? Se realmente ela pediu consentimento, se aquilo faz parte do core da empresa, então por que ela usa os dados, tá? E a segurança daquilo lá. Então, por mais que você tenha dados pessoais dos seus colaboradores, que faz parte de uma obrigação legal e você tem que ter esses dados, até essa parte você é obrigado a cuidar disso com uma série de protocolos de segurança. Os famosos protocolos de segurança que a gente ouve tanto com relação à saúde, na parte de segurança da informação, também tem uma série de protocolos de segurança que são fundamentais para que você tenha os dados seguros. E isso está na lei. A lei foi criada exatamente para que, se fosse possível, enxergar que realmente parâmetros a gente tem que ter com cuidado com relação aos dados, e aí falando como empresa, né?
Você sabe que eu conversei com alguns amigos meus, né, que trabalham em empresas multinacionais, né, que têm sede fora e tudo mais, e eles comentaram, falaram, não, dentro da nossa organização isso já é uma realidade, né? Agora o que a gente está fazendo é trazer para a visão do Brasil todas as políticas e boas práticas que a gente já adotava lá fora. Então você tem, por um lado, algumas empresas que já até exigem, né, alguns detalhamentos nesse sentido, e alguns que estão tendo que começar a correr atrás, entender ali desde o primeiro movimento, o primeiro passo, né? Tá, mas e acho que esse é o ponto da minha pergunta, né? Tipo, por onde começar, né? O que acho que quem está assistindo a gente aí não conhece, não tem a profundidade, e realmente não vamos entrar tanto na parte jurídica, fica aí até a recomendação para que todos aqui procurem um advogado. A gente tem um parceiro nosso especialista em lei geral de proteção de dados que já levanta essa bandeira, pelo menos aí eu diria que de 2018 para cá, é o Dr. Daniel Cabreira, né? Então fica aí para quem precisar procurar e enriquecer, pode nos acionar, a gente também passa o contato, um cara que está muito por dentro, mas falando um pouco assim da realidade, um pouco do dia a dia das empresas, né? Olhando ali por, sei lá, dinâmica de tecnologia e tal, que é um pouco mais da nossa praia, por onde começar? É um ponto interessante, até trago uma reflexão antes, né? De até uma pergunta que pode cair na... Até eu, com certeza você, Vini, já parou para se perguntar, será que a minha empresa está dentro? Será que qual empresa está dentro? Quem precisa, né? Então, se são dados pessoais que nós temos que nos preocupar com relação a essa lei, eu diria que ela vale para qualquer empresa. Tá? Se você imagina que uma empresa já teve um funcionário, já teve um estagiário, ela já teve dados pessoais. Se ela recebe visitantes e cadastrou esse visitante, ela tem dados pessoais. Se ela faz prospecção de venda, prospecção de marketing, ela tem dados pessoais ou ela vai ter dados pessoais. Então, a lei ela é para o pequeno, para o médio, para o grande e para o gigantesco que nós falamos lá atrás, de quem tem milhões e milhões de dados pessoais. Vale para todos. Aqui é um ponto legal. Caramba, então eu vou ter que ter o mesmo grau de proteção que um Google, que o Facebook, que tem uma bala na agulha gigante? Provavelmente não. Por que, Nelson? Provavelmente não. Porque ainda falta ser instituído uma agência, um órgão regulador, que chama Agência Nacional de Proteção de Dados, que vai colocar aonde vai ficar a régua para o pequeno, réguas, né? Para o médio, para o grande e para o gigantesco. Tá. Fato é, vai ter uma régua básica que todo mundo vai ter que ter e, naturalmente, conforme a empresa for maior, tiver mais dados e mais poder, ela vai ter muito mais responsabilidades. Mas a lei vale para todos. Tá? Pequeno, médio, grande. Aquele lance daquele cara que colocava lá um roteadorzinho Wi-Fi, que você fala, não, coloca seus dados aqui, ó, nome, e-mail, telefone, que aí libera o Wi-Fi automático. Cara, isso hoje em dia não é que não pode, mas você vai ter que se preocupar mais com relação a isso. Tá? E você trouxe um ponto legal, que a lei não é só para dados digitais. Então, se você vai visitar uma empresa e você preencher na recepção um cadastro com seu nome, e-mail e essas informações, esse papel também é um dado pessoal, que você tem que cuidar, que você tem que entender sobre aquilo. Então, é desde o físico até o digital. Você deixou bem aí a questão do Dr. Cabreira. Ele tem uma análise, ele fala daqueles famosos arquivos que as empresas têm, com informações de funcionários antigos, com informações de currículos antigos, com informações que você nem lembra mais o que tinha lá dentro, tá? Mas que provavelmente tem uma série de dados pessoais que você não lembra. Isso acaba fazendo uma analogia, copiando a analogia do Dr. Cabreira, é um lixo tóxico. Porque se um dia isso vaza e essa informação é divulgada, você provavelmente hoje nem saiba, mas é um potencial de risco absurdo. Então, até verificar o que você tem de arquivo físico, que você não faz, que não vê há anos, que você não tem isso organizado há anos, é importante. Seja desde o físico até o digital. Porque legal? Dados são dados, né? Independente de onde eles estejam registrados e documentados. Caso venha vazar ali uma ficha cadastral, seja no Word, seja num papel de pão ali que você guardava na gaveta, se os dados foram vazados e aí a origem, né, for
classificada como um vazamento vindo da sua empresa, você é o responsável. Exatamente. Agora, voltando ao que você perguntou, né? Caramba, então Tá. como que eu começo? Por onde eu começo? Então, se a lei ela está focada em dados pessoais, ela traz um conceito de que você tem que enxergar, você tem que mapear aonde você tem tratamento de dados pessoais. Tá? Então, e o que é o tratamento de dados pessoais? É qualquer manipulação que você faça com relação aos dados, e aí vai desde a coleta, quando você... Opa, minha mão fica aqui para acompanhar. Desde a coleta, quando você pega os dados, quando você tem o primeiro contato com ele, aonde você grava, quem tem acesso, para onde você copia, para onde você compartilha, aonde você faz backup disso, quem mais tem acesso a essa informação e também até quando e de que forma você vai fazer a deleção, a exclusão desse arquivo. Então, esse entendimento dos dados pessoais, da onde você tem tratamento, é fundamental. Tá? A lei traz isso como ciclo de dados pessoais, o ciclo da jornada de dados pessoais. Então, o primeiro e principal passo é você entender e fazer esse mapeamento dos dados pessoais que você tem da empresa. Você está falando de RH, então você vai lá entender aonde que você capta o currículo, aonde que você armazena o currículo, depois de armazenado o currículo, aonde que você organizou a informação do funcionário, o sistema que você usa para isso, como você se comunica com o funcionário. Então você vai mapeando cada fase dessa jornada de comunicação do funcionário para você entender aonde tem tratamento e entendendo onde tem tratamento, você vai pensar e trabalhar em cima das ações em cima disso. Tá. Deu para E aí, entender? sim, sim. A dúvida que eu ia trazer é a seguinte: imagina que, sei lá, eu vendo alguns produtos direto para outras empresas, né? Tentando trazer essa questão do dado que, de certa forma, não é pessoal. Então, o que eu tenho? Eu recebo por e-mail do meu fornecedor, do meu cliente, lá, razão social, CNPJ, tal, 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 tal. Nome, e-mail dele como sei lá, o departamento de compras lá daquela empresa. E esses são os dados que eu tenho. Em nenhum momento eu pego ou o CPF dele, ou pego o e-mail pessoal, ou data de nascimento. Enfim, vamos considerar que eu só pego uma ficha cadastral da empresa. Eu devo também ter esse alto grau de preocupação, ou ele realmente é quando se envolvem dados, por exemplo, daquela pessoa, né? Nome, e-mail, telefone, ou data de nascimento e RG da pessoa. Excelente ponto, Vini. Porque por mais que não sejam os dados completos pessoais, que você realmente saiba nome, CPF, RG, que não tem como ter outro, se eu tiver acesso ao seu e-mail, eu vou contar aqui para todo mundo qual que é o seu e-mail, hein? É vinicius.lucio@incandescente. Vazando Vazou. dados na live. Vazei. Esse seu e-mail, ele é um dado que eu consigo identificar você, a pessoa Vinícius, por trás dele. Então ele é um dado identificável, que também é classificado como dado pessoal, que tem que ser tratado com tudo isso que eu te falei. Se você, a lei entende que até, digamos assim, pontos mais técnicos, que nem são dados tão fáceis de ser interpretados por pessoas sem algum conhecimento técnico mais avançado, como IP, informações de cookie, também são caracterizados como dados pessoais. Então, é possível identificar a pessoa que está por trás daquela informação é um dado pessoal. Perfeito. Outro ponto importante nisso, que é quase uma régua também, é se você tem dados que podem levar à discriminação, então, ou dados que envolvem a saúde da pessoa. Então, se você pede alguma informação de saúde, se você pede alguma informação de raça, se você pede alguma informação que pode levar a algum tipo de discriminação, ele é um dado caracterizado como sensível e ainda com mais obrigações e responsabilidades e punições caso isso vaze. Tá? Se você tem um adolescente ou criança, você também tem parâmetros diferenciados para que você tenha consentimento para que você trabalhe com esses dados. Como você se comunica, como que você vai passar as informações que você tem, naturalmente, aí para os pais. Então, dados pessoais,
não importa se é completo ou não, é possível identificar, tem que tomar cuidado. E cuidado com dados que são sensíveis, que são ainda mais críticos, ou que envolvem crianças e adolescentes. Agravantes ainda mais complicados com relação a isso. Chegou a ver uma pergunta aqui que fala um pouco sobre a adequação, né? Então a gente estava trazendo bem aquele ponto de por onde começar. Então a pessoa entender como que ela capta a informação, como que ela armazena, o sistema, o servidor, né, e tudo mais, o uso que ela dá para aquilo, né? Então aquilo fica restrito a uma ou duas pessoas, é compartilhado, todas as pessoas da empresa têm acesso, né? E aí também o descarte, né? Terminou o uso, sei lá, vamos falar do aluno, como você bem disse. Um exemplo aqui, né? Eu tenho lá um aluno inscrito lá na minha escola para fazer um treinamento. Quanto tempo depois, né? Aí eu teria que descartar aquilo. Eu excluo todos os dados dele do sistema, falo, não, como se esse aluno nunca tivesse existido aqui, eu armazeno os dados mínimos para manter um histórico e tal. E aí essa adequação, né? Como que você visualiza isso, né? Talvez o maior desafio seja criar padrões, seja usar sistemas, seja políticas internas, né? Não sei. Na verdade, esse ponto, a lei fala. Então vamos lá, você fez o mapeamento do ciclo dos dados, entendeu aonde tem tratamento. Tá? Os tratamentos, você tem que analisar e entender que base legal que você tem para estar fazendo esse tratamento. Ou seja, você não pode fazer isso a esmo sem entender se existe uma base legal, se existe um fundamento para que você use e trate esses dados. Indo para o mais simples, um RH, ele tem um fundamento da legislação que eu preciso ter esses dados comigo, então, baseado na legislação, eu faço o tratamento dos dados. Tá? Se eu sou uma escola que eu matriculei um aluno e eu tive uma relação comercial jurídica com ele, eu preciso, por questões de obrigações legais, manter esses dados na minha base também. Então, um pilar são obrigações legais que você tem que ter, e aí não adianta pedir para apagar os dados, você pode e deve ter isso com você. Aí é o que são 10 pilares, 10 bases que podem ser usadas com relação ao tratamento de dados, mas vamos aqui falar de duas principais. Tá? Uma é o consentimento. Tá? Então, se você... Na dinâmica do consentimento, o mais fácil de você interpretar é quando você se cadastra em algum lugar que você coloca a informação. Quero receber mais informações sobre isso. Então, você está dando consentimento de que você quer receber informações sobre isso. Ou se você está preenchendo uma pesquisa e você coloca, aceito que essas informações da pesquisa sejam compartilhadas para o fim que eu estou relativo a essa pesquisa. Então, é outra forma de você trabalhar. Tá? Isso já seria ali um norte para a empresa, né? Então, falou, olha, coloque esses termos, coloque esses aceites. Exatamente. Então, você tem esses processos que você vai ter que se adaptar com relação a ter essas dinâmicas aplicadas de ter o consentimento. É um pilar. Você tem um pilar extremamente importante, que é o pilar jurídico, que é aí a adequação de contratos, de responsabilidades, de termos de uso, que é fundamental importância. Você tem o pilar de técnico, né, de segurança da informação, que é você trabalhar e entender os pontos de vulnerabilidade com relação a onde estão esses dados, quem tem acesso, por que tem acesso, vou limitar acesso, vou colocar criptografia, vou colocar uma camada adicional de segurança. Então, tem uma série de pilares e informações técnicas que você tem que trabalhar nesse quesito. Você tem pilar de treinamento. Não adianta nada você aplicar uma mudança de paradigma que essa lei traz e não colocar isso dentro da sua empresa, você propagar essas informações dentro para que as pessoas saibam que essa cultura precisa ser modificada e antes de criar um processo que está colhendo dados pessoais, elas levantem a mão. Tá? Então é um outro pilar que tem que ser trabalhado. E aí até trago um ponto, né? Envolve tanta reformulação que se não tiver um envolvimento da gestão, diretoria, para que de fato se envolva nisso, a chance de dar errado é muito grande. Então o envolvimento de pessoas-chave dentro da empresa, direção e gestão é fundamental para que consiga aplicar essa nova mentalidade de cuidado com a privacidade, cuidado com os dados pessoais. Olha, você tocou num ponto bem importante, até casa aí com a mensagem que a Carol acabou de colocar ali. E aí eu vou puxar esse reflexo aqui, né? Essa reflexão, na verdade, aqui.
Primeiro não vou falar de lei de dados, eu vou falar da lei do kit de primeiros socorros que era obrigado a ter no carro, da troca do tal do extintor que foi obrigado a ter no carro. E aí eu vou trazer um pouco, só para a gente ver coisas que, né, foram instituídas e que ficaram pelo caminho. E aí depois a gente teve aí nos últimos anos, eu queria que você talvez criasse esse paralelo e finalizasse respondendo a minha pergunta, teve o levantamento referente ao Marco Civil da Internet, e aí entender talvez o quanto o Marco Civil da Internet tem ligação agora com a LGPD, sim, não, tudo mais. E se você acredita que realmente ela vai pegar. Por quê? Quando a gente fala de algo que envolve cultura da empresa, envolve o pequeno, o médio, o grande e o gigante, envolve uma proximidade muito forte da diretoria das empresas. Qual que é a sua visão sobre isso? Vai pegar, vem para ficar, é uma marolinha, qual que é? Isso é um tema polêmico, né? Um tema meio polêmico. O Brasil, infelizmente, é um país que a gente vê muitas coisas que parece que vai e não vai, e acaba não pegando, ou por cultura, ou porque os governos realmente têm outros interesses e mudam de ideia e a gente acaba sendo impactado por paralelos, né? Então, mas eu acredito muito que essa lei vai pegar. Ela, de fato, traz uma grande mudança. Se eu falei lá que a Ravel nasceu com o bug do milênio, eu diria que é quase um novo bug do milênio, de tanta necessidade de implementação técnica, de adequação técnica, de olhar TI especificamente, tá? Com maneira ampla, sistemas, processos, pessoas, treinamento. Assim como foi no bug do milênio, isso vai ser importantíssimo agora. Do aspecto jurídico, os advogados falam que é semelhante ao Código de Defesa do Consumidor, que também foi um boom de mudança de comportamento, de olhar para o consumidor de uma forma diferente, tá? Que houve uma fase meio pancada, de turbulenta, para todo mundo conseguir se adaptar, mas ele foi se consolidando e hoje é algo extremamente consolidado. Então, também é semelhante a isso na questão do impacto que vai gerar para as pessoas. Tá? Ponto que contribui para achar que também isso vai continuar pegando é essa pressão, tanto das pessoas entenderem que os dados delas valem muito, quanto isso vindo de fora, com empresas maiores, países maiores, que precisam disso, que já tem isso implementado, exigindo isso do Brasil, exigindo isso de empresas brasileiras. Você vê que até essa lei entrar em vigor, empresas, de repente, da Europa, elas têm uma série de restrições, tinham, né, que a lei entrou em vigor, tinham uma série de restrições de transmitir dados gerados lá para o Brasil, porque o Brasil não tinha uma lei de privacidade aprovada. Então, restringia economicamente uma série de acordos, desde o âmbito corporativo até no âmbito governamentacional. Ficou meio estranho? Governamental. Então, existe uma pressão grande para que todo mundo tenha esse mínimo padrão de segurança para que isso se adeque. Então, e a gente vê isso, olhando aqui para o dia a dia na prática, a gente já vê aqui no Brasil, a gente vê isso na Ravel, empresas que nós atendemos, que têm contratos com empresas já de porte para médio para grande, recebendo demanda de serem obrigados a ter implementação de LGPD. Recebendo auditoria, recebendo questionário, recebendo uma série de pré-requisitos para que implementem. Então, se as grandes vão exigir das médias, as médias das pequenas, isso tende a ser uma cadeia que vai afunilando. E por quê? Porque se eu, como a última terceirizada de um processo que eu tenho os dados de um grande banco, e lá dentro da minha empresa vazar a informação, todo mundo que estiver nessa cadeia vai ser responsabilizado. O banco, a subcadeia toda vai ser responsabilizada. Pode até ser que na hora da multa eu vou ser um pouco mais impactado, tá? Mas imagina um banco ter os dados vazados, ter que divulgar, ter que falar que teve dados vazados, a reputação, o prejuízo de reputação que eles vão ter por conta de alguém que não cuidou dos dados dele. Então, os grandes vão exigir isso para que não corram o risco de terem esses vazamentos e ter esse impacto negativo na reputação deles. E quando a gente fala dos grandes, eu acho que aí fica uma visão, né, fica sério, né, vamos dizer assim, fica uma visão séria muito da coisa. Agora, trazendo aí para o pessoal que está ouvindo a gente,
às vezes fala, não, tranquilo, mas aqui eu nem trabalho com dados. Às vezes o que eu peço para o cara é me mandar ali no WhatsApp o e-mail dele, o endereço, confirmar lá o telefone ou algo do tipo, mas é uma coisa simples ali, do dia a dia do meu trabalho. Isso cai por terra também, né? Isso é complicado, é uma cultura nossa, de repente, do mais fácil que está na mão, mas a chance de você perder o controle sobre isso é muito grande. Por isso que uma Ainda das mais agora com o dicas... WhatsApp sendo clonado aí com maior frequência, né? Também, sei lá. Exato, cara. Por isso que uma das dicas da área de TI, da área de tecnologia, é você diminuir o número de ferramentas, né? Você falou um caso legal, mas se a gente até abrir um pouco mais, a gente vai até poder enxergar uma situação em que provavelmente a gente já fez. Que a gente, de repente, pegar dados para um evento ou para uma coisa interna ou externa, num formulário do Google, é informação do Google. Depois você exporta para uma planilha do Excel, coloca no seu servidor. Algum gestor pegou essa informação, mandou para o WhatsApp para gerar algum tipo de brinde. Outro gestor pegou essa informação, mandou por e-mail para outra pessoa. E a Vai informação subir, vai disparar o e-mail marketing, sei lá. foi para o marketing para disparar o e-mail marketing. E você passou por um processo de uma campanha específica por 5, 6 plataformas com acesso de várias pessoas com chance absurda de vazamento de dados. Existem ferramentas que você pode fazer tudo isso dentro de uma única ferramenta. Tá? Na prática, eu estou falando do Microsoft 365, que você pode desde criar o formulário, compartilhar informação, saber quem pode e quem não pode ter conteúdo daquilo, ter log de quem acessou, quem não acessou, tá? Para, de fato, controlar, saber quem acessou e quem não acessou. E se um dia uma dessas pessoas que recebeu a informação sair da empresa, não vai estar no WhatsApp dela, os dados, que não deixa de ser um vazamento. Vai estar dentro da plataforma de comunicação, especificamente do Microsoft 365, que se você eliminou o acesso, eliminou a conta, isso ficou com você. Então, hoje a gente tem uma cultura de usar multiplataformas. Uma dica prática aqui, a gente trazer para esse exemplo, é minimizar ao máximo o uso de ferramentas para que você tenha controle de onde os seus dados estão. Então essa aí já fica como uma dica bem valiosa para quem está nos ouvindo, pensar realmente eu gosto muito do amigo nosso aí, o Hugo fala, né? Quando você espalha muito, depois é difícil de juntar, né? Então, acho que essa aqui é uma verdade. Procura centralizar mais, minimizar os locais onde talvez aquela informação vai ser disponibilizada ou vai ter fácil acesso. Fácil acesso, acho que é uma palavra ruim, né? Porque é importante que as coisas tenham fácil acesso, né? Senão a gente burocratiza e inviabiliza que a dinâmica aconteça. Mas acho que um pouco mais ali de atenção aonde está, para onde vai, né? Cuidado com essa dinâmica de pedir dado pelo WhatsApp, por exemplo, com a ferramenta que você não vai ter. O WhatsApp coloca lá, né? Os dados são criptografados, tal, mas a partir do momento que alguém abriu o WhatsApp web, copiou, colou, encaminhou, já foi, né? Já se perdeu ali, assim, tal, né? Então, acho que essa é uma dica boa que você deu, né? De centralizar. Falando de ferramenta, você hoje, do que você tem acompanhado, essa dinâmica Microsoft 365 é uma das que mais tem ajudado as empresas para se organizar, tecnologia? Gosto muito da plataforma da Microsoft 365. Ela tem um custo-benefício bem interessante, tá? Que acaba facilitando para que você vá incorporando módulos. Então, você pode começar com o módulo do e-mail e de um SharePoint, que você vai controlar os seus arquivos, controle de acesso. Aí você pode evoluir para módulos mais avançados que de repente vão fazer uma jornada de auditoria e monitoramento dos seus dados mais avançados. Então você pode ir incorporando módulos à medida que você vai precisando para que você vá aos poucos criando essa cultura. Então é uma das que a gente mais gosta de aplicar no dia a dia. Naturalmente tem outras, não é única e exclusiva, mas é uma que a gente vê que tem uma facilidade de implementação, de curva de aprendizado, tá? Para que você consiga evoluir nesse sentido. Perfeito, muito bom. Nelson, a gente está aí com um pouco mais de meia hora de live, né? Eu tenho procurado nessa nossa segunda temporada das lives se organizar dentro de um tempo aí de aproximadamente 40 minutos. Acho que é um tempo interessante para que as pessoas consigam acompanhar dentro das suas rotinas e tudo mais, e conseguir absorver também, né? Porque a gente sabe que muitos dos temas que a gente vai trazer são temas que, cara, dá para ficar horas conversando, né? E eles são temas de profundidade, de vários desdobramentos. Eu queria, engatilhando aqui para um direcionamento final,
caso tenha alguma coisa que você acha importante a gente enaltecer, reforçar, né? Ou algum ponto que a gente talvez não trouxe aqui no bate-papo, e você colocar suas considerações de dicas aí para o pessoal, né? Tanto a pessoa física, que tem o seu dado, quanto essa pessoa dentro do mundo corporativo, que talvez lide, né? Absorva dados e tal. Até deixando aí tanto o time da Ravel quanto, né, a gente falou bastante do Dr. Daniel Cabreira numa linha mais jurídica, né? E até se esses são os meios, né? A gente fala muito de marketing aqui, né? A Incandescente vive do marketing, a LGPD está totalmente atrelada ao marketing. Dentro das campanhas de inbound, a gente sabe o quanto a gente também tem que nos atentar, né, para a captação do lead, para o armazenamento desse lead dentro da plataforma, né, a comunicação por e-mail, né? Então a gente sabe que marketing está muito atrelado a isso, porque lida com captação de dados, um olhar jurídico, porque tem lei, porque tem multa, multa leve, multa pesada, e tem tecnologia para cercar tudo isso, né? Como que você traz essa visão aí para a gente ir caminhando para o final? Legal. São vários pontos, né? Acho que a gente, fazendo um resumaço aqui no minuto final, é aquele ponto de trazer a gestão da empresa para entender essa necessidade do cuidado com os dados pessoais. Então, elege um comitê, elege um responsável, envolve a gestão. Tá? Envolveu a gestão, entende onde é que estão os dados pessoais da empresa. Pode ser num papel. No nosso site, tem lá uma planilha base que você pode usar de referência para você usar como norte do que você tem que mapear. Então, você entrando na parte da LGPD no nosso site, tá? Ou no blog nosso também tem informação. E se não achar, manda e-mail para vinicius.lucio, não, manda e-mail para nelson@ravel. Por favor, né? Que tem uma planilha que dá para você baixar gratuitamente, que vai te ajudar a fazer esse mapeamento de onde estão os dados pessoais dentro da sua empresa. Então, envolveu a gestão, mapeou onde é que estão os dados pessoais, atente à parte de tecnologia, olhe com carinho a parte de tecnologia, chame a Ravel para isso. Nós seremos o seu parceiro de tecnologia de segurança para te ajudar com relação a isso. Tá? Não olhem multa como ao ponto de que preciso mudar por conta da multa. Eu vejo que a lei, ela traz a questão da forma com que nós temos que evoluir, preocupado com a nossa reputação. Tá? Eu acho que a gente ficar exposto de que a gente não está cuidando bem dos dados das pessoas que a gente tem acesso, isso é muito pior do que multa, é muito pior do que o aspecto do bolso. Né? É lógico que o brasileiro às vezes só se mexe com a multa, mas eu diria que além de se preocupar com isso, é fundamental e até acho mais importante a preocupação com a reputação, tá? De fazer a jornada correta, de caminhar passo a passo e entender que isso não é uma ação que você contrata hoje, implementa para o mês que vem e ciclo encerrado. Isso é uma jornada de ciclo constante, PDCA na veia, você vai sempre estar sendo revisto e revendo e aprimorando, revisto, revendo e aprimorando, para que tudo já nasça nesse conceito. Tá? Então, esse entendimento de jornada é fundamental para que você faça essa evolução como um todo. Tá? Obrigado, Vinícius. Quem quiser pode me contatar aí no direct. Pode acionar a Ravel. A Ravel tem bastante conteúdo no blog, bastante conteúdo no site, que vai trazer informações adicionais. E, naturalmente, querendo algo mais personalizado, nos acione também, que a gente bate um papo e faz um entendimento melhor. Ô, Nelson, é assim, a lei ela já entrou em vigor, correto? Já está em vigor, foi assinada semana passada, se não me falha a memória. As punições valem a partir do ano que vem, mas mesmo assim... A partir de janeiro de 2021. Agosto de 2021, tá? Porém, boa, tá bom. Existem situações que você pode ser, não sei se processado é a palavra certa, mas você pode ser autuado ainda hoje. Tá. Mesmo ela não estando em vigor. Então, como é que chama aquele código? O PROCON pode e tem ações em andamento envolvendo os pilares da lei da LGPD hoje, por mais que ela só vai entrar em vigor as sanções no ano que vem. Então, é importante começar as medidas hoje, porque não é de um dia para a noite que você implementa. Isso é uma jornada que demora um certo tempo para que você tenha as coisas mais mapeadas. Uma última pergunta minha. Pensa o seguinte, o cara ele tem lá o contrato com o seu prestador de serviço, né, olhando até uma dinâmica de cascata, de cadeia ali, ele tem que
não só a partir de agora implementar algumas cláusulas que documentem e cerquem ali, né, a dinâmica de trabalho dele, visando os pilares da lei, mas você também recomendaria que ele olhasse para todos os contratos em vigor e fizesse atualizações para trazer para essas normas de segurança. Perfeito. É fundamental isso. Existe um documento que a lei exige, que é o relatório de impacto. Então, que você vai pegar quase tudo que a gente falou e colocar nele. Você vai pegar o mapeamento do ciclo, você vai pegar o que você faz com segurança sobre isso, você vai pegar as adequações jurídicas que você faz sobre isso e você vai deixar tudo num documento só. Então, o relatório de impacto é onde você vai centralizar essas informações. Mas vai ter ação jurídica, vai ser ação de treinamento, vai ter ação técnica, de processo. Aí vai envolver tudo que você está fazendo com relação à LGPD. Importante, né? Acho que as empresas terem responsabilidade e também passarem segurança, né, para o cara que está tendo relacionamento com a empresa, né, e dos pequenos aos grandes mesmo, né, zelando ali pelos seus dados, pelas suas informações. Acho que é uma, de certa forma, é difícil, é trabalhoso, vai exigir bastante, mas deixa profissional, né, deixa sério, né, deixa do jeito que tem que ser, né, vamos dizer. Com certeza, com certeza. Acho que é uma evolução. A gente fica meio receoso no começo, mas acho que olhando o lado positivo da lei, acho que é algo que todos saem ganhando, principalmente nós como indivíduos. Tá? Provavelmente, né, isso ainda vai demorar um pouco para que todas as empresas tenham essa cultura. O Cabreira fala que é uma lei para os nossos filhos, eles que vão poder aproveitar isso de maneira mais plena. Tá? Mas eu acho que a gente tem que fazer esse movimento acontecer e estar dentro desse movimento, do lado bom desse movimento. Tá? Extremamente importante. Super, Nelson, muito obrigado. Para quem não anotou meu e-mail, eu sou o CEO da agência Credetete, então é isso aí. Vou acompanhando vocês em algumas lives, semana que vem a gente tem mais uma. Agradeço aí a sua disponibilidade e o conhecimento compartilhado, né? Um dos objetivos da live, acho que é um objetivo da agência até, pelo nosso mercado de atuação, é o que a gente chama de aculturamento, né? Levantar a bandeira da educação, da informação, porque acho que só através de conhecimento que as pessoas e as empresas conseguem realmente se desenvolver e aplicar boas práticas, né? Então, agradeço demais aí. Brigadão, cara. Obrigado, Vini. Obrigado a todo mundo da Incandescente. Sensacional essa iniciativa de vocês aí. Vamos lá, tá precisando, tamo junto. Valeu. Abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.